Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer pela alegria de estar aqui. Particularmente, eu estou bem feliz de poder estar nesse espaço, ver um auditório tão lindo, tão lotado. E queria agradecer a todos que fizeram isso possível. Queria começar agradecendo ao Dr. Daniel, à doutora Rose Moraes, também ao patrono da conferência, Dr. Carlos Augusto, a toda a equipe de funcionários e voluntários. Eu vi vários estudantes como voluntários aí, e eu acho que é muito bacana, porque um evento desse meio que transforma a vida da gente, né? Então, de uma certa forma, nada disso se faz sozinho, e é bom a gente poder estar fazendo isso junto. Queria também cumprimentar a diversos amigos que eu já tenho aqui em Sergipe. Eu já vim várias vezes e pretendo voltar muitas outras, se vocês deixarem. Mas eu adoro o estado e cada vez a minha listinha de amigos tem aumentado. Eu acho que eu sou meio carente mesmo, então já fica aqui o convite para tentar fazer novos amigos. Tipo, cuidado, eu acabo buscando novos amigos aqui. Mas cumprimentando o Rodolfo Siqueira, o Lucas Gonçalves, o Breno, o Márcio, o Wesley, Pedro, Laís, e tantos outros que eu ainda não conheço, espero poder conhecer nesses dias aqui. Queria também agradecer a mesa, parabenizar também a ministra Maria Cláudia por toda a palestra, e que facilita muito o meu papel, por um lado, e dificulta de outro. Facilita porque eu também venho falar um pouco sobre liberdade de expressão em algum momento, porque a ideia é a gente falar um pouco de desinformação online, mas dificulta porque a ministra Maria Cláudia é insuperável. Mas eu já me contento em falar depois dela e estar aqui do lado dela e junto com vocês para poder enfrentar esse desafio. Bom, o que eu fiz? Eu procurei dividir a minha fala, tentando me ater ao tempo, e eu sei que é um enorme desafio, porque afinal o tempo e o espaço constituem os nossos maiores desafios, mas eu tentei dividir essa fala tentando olhar para as eleições em si, e particularmente eu acredito que as eleições ela é sempre um grande game, um jogo. No fundo é um jogo com uma arena estabelecida, regras estabelecidas, personagens, e mais ou menos nesse sentido eu queria trazer um pouco dessa ideia de game, de jogo, para a gente poder entender esse tema. A primeira coisa que eu queria desbloquear, vamos dizer assim, no nosso game, é o cenário, a arena que a gente vai falar, a arena que a gente vai discutir. Depois eu quero tentar desbloquear os jogadores desse processo. E aí, por fim, o objeto em si, fake news e um pouco dos seus desafios. Não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso, mas eu prometo tentar. E afinal, como há muitos anos eu pesquiso fake news, já fiquei com a fama de ser mentiroso mesmo, então eu pelo menos prometo, quem sabe, se eles me deixarem. E aproveitando para complementar a mesa, que eu acabei pulando aqui, mas com um enorme carinho e admiração a todos, e agradecer a paciência de vocês, porque afinal eles que vão controlar meu tempo. Se eu não puxar o saco agora, eu não vou conseguir nunca esticar esse tempo. Mas vamos lá. Primeiro cenário, do que a gente está falando? Basicamente, a nossa vida há muito tempo ela mudou e foi desafiada, e talvez tenha sido desafiada, em especial, em duas barreiras físicas muito antigas e que talvez tenha pautado a humanidade até aqui. Eu me refiro às barreiras físicas do tempo e do espaço. Basicamente, tudo que a gente fez foi delimitado pelo tempo e pelo espaço. Quando vem a tecnologia, a internet, todo esse desafio, esse mundo que já não é mais tão novo, talvez o tempo e o espaço tenham se relativizado, para além do que Albert Einstein, por exemplo, já tinha previsto. Basicamente, hoje nós estamos aqui em mais de 1000 pessoas, compartilhando o mesmo tempo e o mesmo espaço. Mas, se esse encontro tivesse sendo transmitido, por exemplo, online, outras pessoas estariam junto com a gente, e sem sequer compartilhar o mesmo espaço. Se esse conteúdo fosse gravado e depois disponibilizado, outras pessoas estariam com a gente, mas sem compartilhar nem o tempo e nem o espaço. E não dá para dizer que não estariam juntos. De uma certa maneira, seria uma grande conversa com pessoas em tempos e espaços diferentes. Eu acho que a tecnologia traz esse desafio. E, basicamente, ela relativiza essa barreira. E já que ela faz isso, o que isso acaba provocando? Qual é o nosso cenário, a nossa arena, onde a gente vive? Não dá para dizer, e já há muitos anos, um dos fundadores do Google disse que a gente jamais entraria na internet de novo. E é meio estranho, né, porque dava a impressão que ela faliu, mas, basicamente, a resposta dele era porque a gente nunca mais ia sair dela.
Com toda honestidade, quem lembra a última vez que entrou na internet? A gente nunca mais saiu dela. O nosso relógio está conectado, nosso celular, nossos computadores, até as roupas estão começando a se conectar. Então, de uma certa forma, a gente vive esse mundo. E esse mundo não dá para se dizer que ele é exclusivamente digital, e nem que ele é exclusivamente físico, analógico, presencial. A gente vive num mundo híbrido. Agora a gente está compartilhando ao mesmo tempo e espaço aqui, mas eu sei que muitos ou todos nós estamos conversando com outras pessoas que estão em outro espaço. Talvez até em outro tempo, quando a gente escuta aquele áudio de 3 minutos. E o fato é que a gente está junto. A gente vive num mundo híbrido. E como tal, não dá mais para separar a vida digital da vida presencial. E talvez um bom exemplo disso é a quantidade de conteúdo que circula na internet. Eu sei que quando a gente fala isso, a gente sabe que é muito conteúdo. Muito conteúdo. Mas talvez a gente não tenha ideia tão precisa disso. Tem uma empresa chamada Domo, D-O-M-O, que ela faz uma pesquisa que, traduzindo, é os dados nunca dormem. O que ela faz? Ela pega todos os dados, por exemplo, todos os vídeos que subiram no YouTube durante um ano, e divide pelo número de minutos que aquele ano teve. E ela chega a uma marca impressionante de dizer que no ano passado, a cada minuto das nossas vidas, 500 horas de novos vídeos subiram no YouTube. Isso é muita coisa. Mas só para a gente poder entender e ver que talvez seja mais do que a gente está imaginando, se a cada minuto da vida são 500 horas de novos vídeos, a cada hora de vida são 30 mil horas de novos vídeos. Se o dia tem 24 horas, isso multiplicado por 24, equivale a 720 mil horas de novos vídeos em um diazinho da nossa vidinha medíocre, pequenininha. Apenas um dia da nossa vida, 720 mil horas de novos vídeos. Só para a gente poder imaginar, se alguém aqui resolver parar tudo o que está fazendo da vida, tudo, só para assistir os novos vídeos do YouTube, eu sempre acho que tem alguém que está fazendo isso sim, eu conheço um, mas se parar tudo e querer assistir esses vídeos, vamos supor, numa jornada de 10 horas por dia, essa pessoa precisaria viver mais de 132 anos só para assistir o que subiu no YouTube ontem. É esse o universo que a gente está falando. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala do problema, que é um oceano, e algumas pessoas dizem assim, não, basta, as plataformas são riquíssimas, paguem gente para revisar todo o conteúdo. Não há gente, não tem pessoas disponíveis para isso, não tem tanta gente para isso. Talvez, no futuro, a gente descubra que as medidas de vida e de vídeo sejam medidas diferentes, como é o centímetro perante o quilo ou o grama. De uma certa forma, talvez a gente esteja usando a régua errada. Talvez a régua da vida, do tempo e do nosso espaço seja incompatível para medir o digital, que talvez seja uma outra grandeza. Mas até lá, é esse o cenário que a gente tem que lidar. É com essa arena que a gente tem que lidar. E já que é assim, de uma certa forma, não existe mais uma barreira, uma separação entre os mundos digital e presencial, e é esse o mundo que a gente vive, e a gente está imerso em dados. Como fica todos os outros elementos desse grande game, ou desse jogo chamado eleições? Bom, passado a ideia da arena, para a gente poder entender um pouco como ela funciona, vamos olhar os jogadores. Quem são os jogadores eleitorais? Basicamente, a gente sempre apontou como os jogadores as candidatas, os candidatos e os partidos políticos. Beleza. Será que ainda é assim? A ministra Maria Cláudia disse o quanto nós não conseguimos mais só ver um conteúdo, a gente quer interagir com ele, a gente cria. Né? De uma certa forma, aquela foto com seu like não é a mesma foto que era antes, é uma outra coisa. A gente não se aguenta, a gente não é mais receptor de conteúdo, a gente é produtor de conteúdo. Agora mesmo, eu vi várias pessoas produzindo conteúdo, algumas eu já estou até seguindo, porque eu falo, eu sou carente mesmo e tento achar, e gosto muito de ver essa interação, porque uma das melhores coisas da vida é realmente a gente se conectar. E aí, nesse grande conjunto, eu fico pensando se os jogadores ainda são esses, os candidatos e os partidos, ou se esse cenário mudou.
Se a gente for comparar com, vamos supor, uma partida de futebol, onde a gente tem um campo de futebol, um estádio com arquibancada, talvez numa campanha eleitoral baseada no rádio, na televisão e na campanha de rua mesmo, no tete-a-tete ali, talvez os jogadores que estariam em campo seriam os candidatos e os partidos, mas na arquibancada talvez quem estaria ocupando aquele lugar seriam os torcedores, no caso os eleitores. Um profundo desejo de que, os eleitores entregassem a esses jogadores o voto, mas será que esses eleitores ainda estão separados da arena, ou seja, do campo, pelo alambrado? No fundo, enquanto os eleitores estão ali na torcida, gritando e às vezes exagerando, talvez os gritos se misturem aos demais e a gente tenha uma certa tolerância diferente de quando esses torcedores rompem um alambrado e vão a campo. Talvez o que a internet fez foi isso. No campo da política, ela transforma aqueles que eram seus torcedores ou tinham um poder de atuação relativamente mínimo, não em razão do voto, mas em razão da propaganda, porque afinal, que eleitor ou que eleitor tinha acesso a fazer propaganda eleitoral no rádio ou na TV, se não fosse candidato? Com a internet, quem não pode fazer propaganda eleitoral? Todo mundo está produzindo. E de uma certa forma, talvez essa arquibancada veio a campo. Só que aí, aquele infeliz que grita lá, quebra a perna do fulano, agora ele está no campo. E se ele continuar assim, ele vai ter que responder. Talvez fora, e lógico, não está tudo permitido ali na arquibancada, mas o que eu estou querendo mostrar é que quando eles descem a campo, a visão de todo esse jogo, ela é transformada. E a gente precisa olhar para esse cenário e tentar, a partir disso, definir quem são os verdadeiros jogadores. E se a gente vai tratar todos da mesma forma. É um desafio enorme olhar para a internet no campo das eleições se a gente não reparar que os outros meios de comunicação têm uma lógica típica da escassez. Se a gente for pensar em propaganda eleitoral no rádio e na TV, a gente vê que basicamente é o bem mais escasso de uma campanha eleitoral. Porque você não pode receber em doação, você não pode comprar, você não pode usar se você tiver uma TV. Basicamente, você só pode usar aquele horário eleitoral gratuito. Ou seja, é mais escasso do que dinheiro. É mais fácil você conseguir dinheiro do que tempo de rádio ou TV. E, de repente, a gente compara com a internet, que o que rege é a infinitude, não mais a escassez. O que rege é o conteúdo de terceiro diretamente colocado na plataforma, e não mais a editoria. Quem é que está fazendo esse controle? E como lidar com isso? E aqui que a gente encontra o nosso objeto, para esses meus últimos minutinhos, a desinformação online, ou as fake news. Basicamente, eu acho que a gente olhou para esse fenômeno, talvez de uma forma ainda muito amadora ou até ingênua, e a gente, com o tempo, tem olhado para esse fenômeno com mais cuidado. Primeiro, a gente passou a identificar a fake news como se fosse mentira, e ponto. Como se não fosse nenhuma novidade, fosse mentira, ponto. Com profunda honestidade, eu acho que uma fake news, ela se traduziria muito mais como um conteúdo enganoso do que como uma mentira em si. Na verdade, algumas pesquisas apontam que mais de 80% das fake news que circulam são baseadas em conteúdos verdadeiros, mas tem uma perguntinha, uma insinuação, uma provocação, e que torna aquele conteúdo enganoso. De uma certa forma, quando a gente olha para isso e reduz isso como se fosse a mentira, talvez a pergunta que acaba sobrando é, tá, se fake news é mentira, por que ela seria então um problema jurídico? Porque a gente tem o dever de falar a verdade. Tem mesmo. Será que a gente tem um dever jurídico de dizer a verdade, sempre a verdade, não mais que a verdade? Ou a gente tem um fetiche enorme pela verdade? E talvez ela nem seja tão grande e tão forte quanto a gente imagina. Com toda honestidade, eu me incomodava muito com as discussões disso no início do 2017, 2015, quando se dizia que não é possível ter um conceito de fake news. Eu falava, se não pode ter um conceito, jamais a gente vai poder proibi-lo. Porque se a gente vive num Estado de Direito, o que é permitido pode ser silenciado, mas o que é proibido tem que ser definido. Então, nunca vai ser um problema jurídico.
Mas daí eu comecei a observar que talvez fake news não é que não tinha um conceito, talvez ela tivesse muitos conceitos. E aí eu falei, bom, já que todo mundo tem, eu quero um para mim. E saí buscando o conceito que poderia ser e que tivesse compatibilidade com o direito. E aí, fuçando o direito e tentando encontrar, toda vez que o direito pune a mentira, me parece que eu encontrei ali calúnia, difamação, falso testemunho, falsidade documental e tudo mais. Mas a pergunta que ficou é, será que o direito está punindo a mentira por ser mentira, ou está punindo a mentira por ela ter um potencial lesivo? No fundo, para que serve o direito? Se a ideia desde o nosso primeiro dia de aula, é que o direito serve para proteger os bens da vida, será que fake news não se transforma num problema jurídico justamente quando ela é acompanhada de um potencial lesivo, ou seja, de um dano, de uma ameaça de dano? E é daí que eu queria que a gente percebesse que talvez o conceito jurídico de fake news não seja mentira pura e simples. Talvez o conceito, tecnicamente, que está mais adequado a ela, seja fraude. Seja a ideia da intenção de enganar como uma obtenção de vantagem, ou a ideia de criar um potencial lesivo. E daí, basicamente, eu acredito que talvez fake news, para fins de direito, poderia ser considerada o conteúdo enganoso com potencial lesivo. E aí sim, o direito deveria se meter na parada. Se eu só mentir, sabe aquele dia que você não está bem, alguém pergunta, opa, tudo bem? Você fala, tudo ótimo. Mas não, você está num dia péssimo. E você mentiu? Que problema jurídico tem ali? Então, de uma certa forma, talvez a gente precisaria separar um pouco o que é do direito. E o dilema entre verdade e mentira, talvez esteja muito mais no campo da moral e da ética, ou até da filosofia ou da religião, mas no direito, talvez o dilema que mais nos interessa seja a fraude. Por isso que talvez, melhor traduzindo fake news, ao invés de notícias falsas, talvez faça muito mais sentido em notícias fraudulentas. E tentar dar ao direito o que é do direito. Quando ela ameaça e traz um potencial lesivo ou um dano, o direito tem que agir. Então eu acredito que é necessário que o direito faça isso e faça isso com repressão. De uma certa forma, esse desafio ajuda a colocar as coisas um pouco no seu campo. Porque se a gente for identificar fake news como mentira e simplesmente querer eliminar a mentira do mundo pelo direito, talvez a gente vai se frustrar e essa vai ser talvez a grande fake news sobre o tema. Não é possível eliminar a mentira do mundo. E não é o direito que vai cuidar disso. Ao direito que é do direito. A moral, a ética, o que é da moral e da ética. De uma certa forma, a minha proposta é que a gente reflita se a gente está olhando para fake news como um problema jurídico ou se a gente está olhando para fake news como um dilema moral e ético. E a gente pretende usar o direito, que é uma estrutura completamente diferente da moral e da ética, para tentar corrigir e sanar algo que talvez esteja muito mais presente na humanidade do que talvez o tempo e o espaço. Nós somos mentirosos, queira ou não, em maior ou menor medida. Mas nem sempre somos lesivos aos outros. Talvez separar uma coisa da outra dá ao direito o que é do direito. Mas é isso que eu queria falar. Agradecer a vocês. Obrigado. Valeu.